Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para comentar e resolver as questões de física do vestibular da FUVEST 2023. Bora para a resolução. Muito bem, estou aqui com a prova V, então a primeira questão de física é a questão 13. Fala o seguinte: diversos processos na indústria de óleo e gás podem envolver misturas de gases a diferentes temperaturas. Um sistema isolado é composto por dois compartimentos de mesmo volume. O primeiro é ocupado por 1 mol e o segundo é ocupado por 2 mols de um gás ideal monoatômico. Bem, temos aqui um gás ideal monoatômico, tanto no compartimento 1 quanto no compartimento 2. Inicialmente, cada compartimento encontra-se em equilíbrio térmico com a temperatura T1 igual a 4T e T2 igual a T, respectivamente, conforme mostra a figura. A partir de certo instante, a parede que separa os compartimentos é removida e, após algum tempo, o sistema atinge uma nova temperatura de equilíbrio, que ele está chamando aqui de Tm. Supondo que não há trabalho realizado, isso é importante, após a remoção da parede, nem troca de calor entre o sistema e o ambiente externo, a temperatura de equilíbrio Tm é dada por. Ele coloca lá no Note a Dot. A energia interna de um gás ideal monoatômico é dado por 3 meios de nRT, sendo N o número de mols e R a constante universal dos gases. Veja só, se ele está afirmando que não há trocas de calor e não há trabalho realizado, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor trocada é a soma do trabalho realizado pela variação da energia interna. Ora, se a quantidade de calor é zero e o trabalho é zero, eu não vou ter variação da energia interna do sistema. Então, quando eu remover essa tampa, eu vou ter uma mistura gasosa, onde o número de mols da mistura é igual a N1 mais N2, ou seja, eu vou ter ali 3 mols. A energia interna da mistura vai ser a energia interna do gás que estava no compartimento 1 mais a energia interna do gás que está no compartimento 2. Observe que a energia interna é a soma das energias cinéticas das moléculas. Quando eu removo essa separação, essas moléculas agora elas vão se misturar e eu vou ter aqui uma quantidade de energia total que vai ser a mesma. Ela só vai se redistribuir entre esse sistema. Eu tenho aqui a conservação da energia, porque ele não perde e nem ganha energia, porque não tem nem calor nem trabalho realizado. Então, a energia da mistura vai ser a soma dessas duas energias. Logo, a energia interna da mistura seria 3 meios de N da mistura, R, temperatura da mistura. Vale lembrar que se eu tenho dois gases ideais monoatômicos, eu continuo tendo uma mistura com gás ideal monoatômico. Então, 3 meios de N1 é RT1, mais 3 meios de N2 é RT2. Ora, 3 meios eu tenho todos os termos da equação do lado esquerdo e direito, R também, posso cortar. Eu vou ter aqui, ó, número de mols da mistura, 3 mols. Temperatura da mistura é o que eu quero. Número de mols no primeiro ali é 1. Temperatura do primeiro, 4T. Mais número de mols no segundo, 2. Temperatura ali, T. Tenho 3Tm igual 4T mais 2T, 6T. Portanto, a temperatura da mistura vai ser de 2T. Dando então a alternativa C. Beleza? Questão 34 era uma questão que tinha um texto em inglês falando de música, tal, não era um texto muito difícil de ler, mas na realidade você não precisaria nem saber o texto, porque olha o que ele pergunta. De acordo com o texto, os aspectos físicos relacionados com elementos tanto do som quanto da música são. Quais são as características físicas do som?
E nós conseguimos perceber. A primeira coisa é a gente entender que ele está perguntando das qualidades fisiológicas do som. E se você olhar aqui nas alternativas, a única que vai falar das qualidades, né, fisiológicas do som é a letra C, ó. Timbre e intensidade. Timbre é aquela característica que permite a gente distinguir 2 sons que tenham a mesma altura e a mesma intensidade, né, a mesma amplitude, emitidos por fontes diferentes. Eu consigo diferenciar a nota lá emitida por um teclado e a nota lá emitida por um violão, por exemplo. E a amplitude está relacionada ao volume do som, né? Quanto maior a amplitude, maior é o volume. Portanto, letra C. Bem tranquilo, né? Questão 66 fala o seguinte: o Brasil é o país recordista mundial em queda de raios, com uma estimativa de mais de 70 milhões de eventos desse tipo por ano. Uma descarga elétrica dessas pode envolver campos elétricos da ordem de 10 kV por metro e um deslocamento de 30 coulombs de carga, então uma quantidade de carga de 30 coulombs, em 1 milésimo de segundo. Vamos colocar assim, ó, se é 1 milésimo de segundo, 10 a menos 3 segundos. Com base nessas estimativas e assumindo o campo elétrico como sendo constante, a potência associada a um raio de 100 metros de comprimento corresponde a, olha só, vamos calcular a DDP quando você tem um campo elétrico constante, uniforme, com uma distância dessa de 100 metros. Tem uma diferença de potencial, que vai ser campo elétrico 10 kV por metro vezes 100. 10 kV, vamos deixar assim, ó. Quilo já é um prefixo que indica 1000. Vezes 10, vamos por assim, ó, 10 a quarta. E a distância, 100 metros. Então eu tenho uma DDP que seria 10 elevado à sexta volts. Muito bem. A intensidade da corrente média desse raio aí, ó, é a quantidade de carga que se deslocou pelo tempo que ela demorou para se deslocar. Essa quantidade de carga, 30 coulombs, o intervalo de tempo 10 a menos 3. Fazendo essa continha, nós temos uma intensidade da corrente que seria 30 vezes 10 a terceira ou 3 vezes 10 a quarta amperes. E assim, a potência, que é o que ele está pedindo, é o produto da corrente pela DDP. Ficaríamos então com 3 vezes 10 a quarta vezes 10 a sexta. Temos uma potência então de 3 vezes 10 a décima watt. Ora, nós temos aqui o prefixo giga, que é um quilo seria 1000, o mega seria 1 milhão e o giga seria 1 bilhão, 10 elevado à nona. Então, 3 vezes 10 à décima é a mesma coisa que 30 vezes 10 elevado à nona watts ou 30 gigawatts, dando então a alternativa A. Tranquilo? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Próxima questão, questão 67. Termistores são termômetros baseados na variação da resistência elétrica com a temperatura e são utilizados em diversos equipamentos como termômetros digitais domésticos, automóveis, refrigeradores e fornos. A curva de calibração de um termistor é mostrado na figura. Então, você tem um gráfico aqui que representa a resistência em quiloohms com a temperatura em graus Celsius. Considere que o termistor se rompa quando percorrido por uma corrente maior que 10 miliamperes. Supondo que o termistor esteja conectado a uma bateria de 5 volts, assinale a alternativa que contém uma faixa de temperaturas em que o dispositivo sempre funcionará adequadamente. Note a DOT. A relação entre a resistência de um dispositivo e a corrente entre seus terminais tal, é V igual a RI. Está dando aqui a primeira lei de Ohm. Né? Então vamos pensar o seguinte: eu não quero que ele se rompa. Né? Eu quero uma faixa de temperatura em que ele vai funcionar.
Para ele não se romper, a corrente ela tem que ser menor ou igual a 10 miliamperes. Acontece que a corrente ela é a DDP dividido pela resistência. Logo, se a bateria é de 5 volts, eu vou ter aqui, ó, 5 dividido por R. Vamos substituir ali, ó, 5 sobre R menor ou igual a 10 miliamperes, vamos pôr assim, ó, 10 vezes 10 a menos 3, ampere. E com isso eu chego que a resistência ela tem que ser maior ou igual a 5 sobre 10 a menos 2, que é 10 vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 2, ou seja, eu tenho uma resistência, tem que ser maior do que 5 vezes 10 ao quadrado ohms. Como aqui no gráfico está em quilo-ohms, vamos deixar assim, ó. Essa resistência tem que ser maior do que 0,5 vezes 10 a terceira ohms, ou essa resistência tem que ser maior do que 0,5 quilo-ohms. Então vamos lá no gráfico. Ó. Onde é que está o 0,5 quilo-ohms? Está aqui, ó. É o gráfico lá. Mais ou menos aqui na metade, né? Um pouquinho para frente da metade. Então, onde que ele não vai se romper? Até o 35 graus Celsius. Ó. Na verdade, 35 não, porque aqui está um pouco maior do que 35. Então, um pouquinho antes do 35. Há uma temperatura tem que ser menor do que 35 graus Celsius. Vamos lá nas alternativas. De 10 a 35, de 20 a 45, não pode superar 35. Ó. Todas as outras aqui superam. Ó. 55, 65, 75. Então a resposta é a letra A. Professor, mas ele também funciona antes de 10. Funciona. O que ele está perguntando é: contém uma faixa de temperaturas em que o dispositivo sempre funcionará. De 10 a 35 ele sempre vai funcionar? Sim. Então é essa aí, alternativa A. Mas e antes de 10? Funciona também. Mas não é essa a questão. Ele está falando de 10 a 35. Funciona? Sim. Então é isso aí. Ele quer saber uma faixa que ele sempre vai funcionar. E a letra A é a única opção que isso vai acontecer. Beleza? Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão 72 fala assim: de acordo com o órgão responsável pela área de telecomunicações e radiodifusão dos Estados Unidos, considera-se ionizante qualquer radiação eletromagnética que transporte energia maior que 10 eletronvolts. Essa energia é equivalente àquela transportada pelo ultravioleta longínquo, uma das faixas mais energéticas do ultravioleta, que se estende entre 122 e 200 nanômetros de comprimento de onda. De acordo com a professora Patrícia Nicolucci, da USP, há dois tipos de radiação, a ionizante e a não ionizante, mas elas possuem características diferentes de interação com o corpo humano. Alguns tipos de radiação são consideradas não ionizantes porque a energia não é suficiente para liberar elétrons quando interagem com o tecido do corpo humano ou qualquer outro material. Já a radiação ionizante, utilizada em medicina nuclear e em radioterapia, tem uma energia maior, que lhe confere essa característica de tirar elétrons dos átomos da matéria com o qual interage. Bem, com base nos textos e nos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. A luz de lâmpadas brancas, as microondas e o laser vermelho podem ser considerados exemplos de radiação não ionizante. Olha só, ele está falando no texto, ó. Radiação ionizante são aquelas, ó, essa energia que são maiores que 10 eletronvolts. E aí ele fala, essa energia é equivalente àquela transportada pelo ultravioleta. Então, maior do que o ultravioleta, energias que sejam do ultravioleta para frente são ionizantes. Aqui o interessante é que você saiba como é o espectro eletromagnético. Você não precisa saber os valores das frequências dessas radiações, mas é muito interessante que você saiba a sequência crescente de frequências
Então nós temos lá as ondas que têm menores frequências, frequências mais baixas, as ondas de rádio e TV. Mais para frente nós temos as microondas. Depois das microondas nós temos o infravermelho. Aí nós temos aqui aquilo que a gente chama de luz visível, que vai do vermelho para o violeta. Depois da luz nós temos o ultravioleta. Acima do ultravioleta nós temos os raios X. E acima dos raios X, nós temos os raios gama. Então, quem que é ionizante de acordo com o texto? Do ultravioleta para frente. Do ultravioleta para frente, porque a energia ela é diretamente proporcional à frequência. Ó, e ele está falando isso no texto. Então, a luz de lâmpadas brancas, luz visível, microondas e o laser vermelho podem ser considerados exemplos de radiação não ionizante. Está certo, ó. O vermelho está aqui dentro da luz, luz visível. Luz branca está aqui. Microondas é antes da luz ainda, tem uma energia mais baixa, porque tem uma frequência mais baixa ainda. Então a resposta já é a letra A. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nas outras. Ó. Radiação eletromagnética de comprimentos de onda maiores tem um efeito ionizante mais acentuado do que de comprimentos de onda menores. Não, justamente o contrário, porque a radiação eletromagnética ela tem a mesma velocidade, né, uma velocidade que é constante, e é V igual a lambda F. Como C é constante, quanto mais alta é a frequência, mais baixo é o comprimento de onda. Então eu poderia colocar assim, ó, o comprimento de onda ele cresce para a esquerda aqui, ó. Ondas de rádio e TV são ondas que têm maior comprimento de onda. Os raios gama são aqueles que têm menor comprimento de onda. Então, mais ionizante são aquelas radiações que têm maior frequência e menor comprimento de onda. Letra B está errado. C. Luz visível não pode ser considerada uma forma de radiação, uma vez que tem efeitos desprezíveis sobre os tecidos do corpo humano. É claro que a luz visível é uma radiação. Ela é uma radiação não ionizante. Todas as ondas eletromagnéticas são radiações. Letra D. O efeito fotoelétrico é um exemplo de interação de radiação não ionizante com a matéria. Não, o efeito fotoelétrico é a absorção da energia do fóton, e aí, se essa energia for suficiente para que esse elétron quebre a sua ligação e seja expelido, então o elétron sairá com uma energia cinética. E a radiação ionizante é que faz isso, vai ionizar, vai retirar elétrons. É um exemplo de radiação ionizante. E a letra E, a liberação de elétrons de moléculas de tecido do corpo humano por radiações ionizantes não afeta as propriedades químicas dessas moléculas. Mentira! Vai liberar elétrons. Claro que vai afetar as propriedades químicas. O problema da radiação ionizante é que quando ela interage com o tecido humano, ela pode desencadear mutações, pode desencadear um câncer, por exemplo, certo? Para nós, seres humanos e para os animais, as radiações ionizantes são prejudiciais. Letra A, né, gente? Tudo bem. Próxima questão, a questão 73. A figura ilustra de maneira simplificada o fenômeno da dispersão da luz branca ao incidir sobre um prisma de vidro a partir do ar, mostrando apenas raios refratados correspondentes a três cores diferentes. O fenômeno análogo é responsável pelo aparecimento do arco-íris após a chuva. Com base no fenômeno da dispersão, está a refração de raios luminosos quando incidem sobre uma interface que separa dois meios físicos distintos. A descrição matemática da refração é feita pela lei de Snell, conforme representado a seguir. E aí ele vai falar o que é cada uma dessas coisas aí na equação e vai me pedir o índice de refração na ordem, né, ó, das cores um, 2 e 3. Veja bem, eu vou chamar aqui, ó, meio fora, opa, meio de fora que é o ar,
certo? Eu vou chamar de meio A. E aqui dentro do prisma eu vou chamar de meio B. Vou escrever aqui, ó. A lei de Snell, n do ar, seno do ângulo de incidência tem que ser igual a n do prisma vezes seno do ângulo de refração. Acontece que o n do prisma ele é diferente para as cores 1, 2 e 3, porque nós temos diferentes desvios. Bom, vamos fazer um esqueminha aqui do prisma. Ó. Colocar um feixe só, tá certo? No primeiro momento, a luz está vindo do ar aqui, e vai entrar no prisma. Então, ó, vou pegar aqui, e essa aqui é a reta normal, a superfície. Eu tenho um ângulo aqui de incidência. Como a radiação ela está indo do meio menos refringente para o meio mais refringente, ela regrinha, né, do menos para o mais aproximar. O raio de luz vai se aproximar da reta normal. E depois ela vai afastar aqui. O que me interessa está aqui dentro. Ó. Esse é o ângulo de refração. Veja aqui, quem se desvia mais, que seria a cor 1, é aquela que mais se aproximou da reta normal. É aquele que teve o menor ângulo R. Vamos isolar esse ângulo R aí. Ó. Seno de R é igual a n do ar, seno do ângulo de incidência, dividido seno, perdão, lá o n, não o seno. N do prisma vai ficar esse produto dividido pelo seno de R. Observe que o número que está aqui em cima, ele é constante para todas as três radiações aqui. Uma constante. Isso significa que o maior índice de refração vai acontecer com o menor seno do ângulo R. E olha o que ele fala no note a dot. A função seno é crescente quando θ está entre 0 e 90 graus. O que ele está querendo dizer com isso? Quanto maior o R, maior o seno de R. É diretamente proporcional. Então, se eu tenho o maior comprimento de onda para o menor seno de R, significa que eu tenho o maior comprimento de onda para o menor R. Então, qual é aquele que tem o menor ângulo R? É a cor 1. A cor 1 é o que tem o menor R e o maior índice de refração. Então, o N1 é o maior de todos. Vindo na sequência o 2, na sequência o 3. N1 é maior que N2, que é maior que N3. E veja, o N do ar, o texto está falando que pode ser considerado aqui igual a 1. O ar é o meio menos refringente de todos aqui, independente do material do prisma. O ar e o vácuo é praticamente igual a 1, né? O vácuo é 1 e o ar é praticamente igual a 1. Então, com certeza, esses três meios têm um índice de refração maior do que 1, o que me dá como alternativa correta a letra B. Legal? Tô bem. A questão 76. Os lagartos do gênero Basiliscus, sei lá se é assim que lê, têm a capacidade incomum de correr sobre a água. Essa espécie possui uma membrana entre os dedos que aumenta a área superficial de suas patas traseiras. Uma combinação de forças verticais de suporte e forças horizontais propulsivas geradas pelo movimento de suas patas na água, o lagarto consegue obter impulso resultante para cima e para frente, conforme a figura a seguir. Isso garante uma estabilidade dinâmica na superfície da água, em corridas que podem chegar a dezenas de metros, dependendo do peso e da idade do animal. E aqui está um esqueminha dele correndo aí sobre a água. Sob esse movimento, é correto afirmar: letra A. A componente vertical da reação à força gerada pelas patadas na água compensa o peso do animal, fazendo com que ele não afunde. Olha só, eu tenho a água aqui, a pata do animal. Esse animal vai aplicar uma força na água, empurrando a água para trás. Assim, de acordo com a terceira lei de Newton, para toda ação tem uma reação.
e ele empurra a água para trás, a água empurra ele para frente. Essa é a reação. Logo, sinalzinho de menos, só para indicar que é o sentido oposto, né, do vetorzinho. Eu tenho uma componente vertical dessa força, chamar de Fy, e uma componente horizontal aqui dessa força que eu vou chamar de Fx. Essa força Fy, juntamente com a força de empuxo que vai atuar aqui, né, vai impedir que ele caia, vai impedir que ele afunde. E essa força Fx é que vai fazer com que ele consiga ir para frente. Então, letra A está correta, né? A componente vertical da reação à força gerada pelas patadas na água compensa o peso do animal, fazendo com que ele não afunde. Letra A é a resposta. Vamos ver as outras. O mecanismo de flutuação do lagarto advém de um equilíbrio hidrostático, que pode ser explicado pelo princípio de Arquimedes. Não, não haveria equilíbrio, ele só consegue ele se equilibrar porque ele empurra a água e a água empurra ele. Se ele ficar em repouso, ele não ficaria em equilíbrio. Então, letra B está errado. Letra C. Por ser um meio viscoso, a água possui um atrito desprezível, facilitando a flutuação. Muito pelo contrário, é justamente por ele ser um meio viscoso que oferece um atrito e quando ele empurra essa água para trás, a água empurra ele para frente com essa componente horizontal aqui. Por isso que ele consegue andar. Tá errado. D. A alta salinidade da água é uma condição necessária para que ocorra um equilíbrio entre as forças envolvidas no movimento. Também não. Não há necessidade, é claro que a salinidade da água facilitaria um pouco por causa da força de empuxo, mas não é necessário. Esse lagarto ele consegue correr aí na água doce, porque na verdade é um para-ação e reação com a força que ele empurra a água. E letra E, a tensão superficial da água por si só é suficiente para impedir que o animal afunde? Não, porque se fosse, ele poderia ficar em repouso flutuando na água, e não é o que acontece. Portanto, letra A. Beleza? A questão 77, um clássico da FUVEST esse aqui. Um tradicional brinquedo infantil, conhecido como bate-bate, é composto por duas esferas, duas bolinhas de massas iguais conectadas, cada qual, por uma corda e amarradas num ponto comum. Desloca-se a bolinha 1 de uma altura h, conforme ilustrado no arranjo. Ao soltar a esfera 1, ela colidirá com a bolinha 2 inicialmente em repouso. Supondo que a colisão seja perfeitamente elástica, verifica-se que após a colisão, a esfera 2 subirá para uma mesma altura h. Isso porque, numa colisão perfeitamente elástica, de corpos de mesma massa, há permuta de velocidades. Então, a bolinha 2 estava parada, a bolinha 1 vem. Ela chega com uma velocidade lá embaixo, bate na bolinha 2, a bolinha 2 que estava parada se move com a mesma velocidade que a 1 chegou e a 1 para. Por isso que ela chega na mesma altura. Agora a pergunta é a seguinte: imagine agora que uma pequena goma colante seja colocada numa das esferas, de modo que após a colisão, ambas permaneçam unidas. A colisão deixa de ser elástica e passa a ser inelástica. Nesse caso, após a colisão, a altura alcançada pelo sistema formado pelas duas bolinhas unidas será, veja bem, nós temos aqui conservação da quantidade de movimento. Qualquer colisão é um sistema isolado de forças externas. Vamos pensar assim, ó, na primeira situação, a bolinha 1 chega com velocidade v, bate na bolinha 2, a 1 para, a bolinha 2 segue com a mesma velocidade. Não vou demonstrar isso aqui, tá certo? Na segunda situação, nós temos a bolinha 1 chegando com a velocidade v, só que agora a bolinha 1 e 2 vêm juntas, com uma velocidade que eu vou chamar de v'. Ok? Muito bem. Quanto que vale essa velocidade v'? Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Nessa segunda situação, quantidade de movimento final. Se as bolinhas têm a mesma massa, eu vou falar que é 2m vezes essa velocidade v'. E no início eu tinha só uma massinha movendo com velocidade v. Logo, eu tenho uma velocidade v' que é igual a v sobre 2, porque as massas vão se cancelar aqui, né?
Ok. Uma vez que essas bolinhas grudam, passa a atuar não, mas vai ter atuando nesse conjunto de 2 bolinhas a força peso e a força de tração. A força peso é uma força conservativa. A força de tração não é, mas ela não realiza trabalho nesse deslocamento. Então eu vou ter conservação da energia. A energia mecânica, lá no final, quando ele atinge a altura máxima aqui, quando eu tiver as 2 bolinhas aqui juntas, ó, chamar essa altura de Hzinho', vou ter no final apenas energia potencial gravitacional. Vou adotar o ponto mais baixo como meu nível de referência, e assim no final eu tenho 2m vezes g vezes H'E. E no início eu tinha 2m V' sobre 2. 2m com 2m eu vou cancelar, e eu tenho que essa altura, H'E, vai ser V' sobre 2g. E quando era só uma bolinha que subia, a situação inicial, uma coisa, só que aí eu tinha só a bolinha 2 agora lá embaixo, então eu tinha lá embaixo mv² sobre 2, isso aqui, ó. E lá em cima eu tinha mgh. Só a bolinha 2 teria subido. Isso que diz o texto. Cortou, cortou. Eu vou ter aqui o seguinte, que esse h é v² sobre 2g. Mas o v' a gente acabou de determinar aqui que vale v sobre 2. Vamos substituir isso aqui, ó. O H'E, então, fica v' ficaria v sobre 2 ao quadrado sobre 2g. Então aqui vai ficar assim, v² sobre 4 sobre 2g. Vamos deixar aqui já, ó, 2g assim. Dá uma olhada no que eu tenho aqui, ó. V² sobre 2g é exatamente o h que eu tinha antes, ó. Isso significa que o H'E, que é o que eu estou procurando, era o h anterior, dividido por 4, que é o que está sobrando ali. Portanto, alternativa B. Legal? Cuidado aqui, porque muitos candidatos certamente fizeram a conservação da quantidade de movimento. Falou, é metade da velocidade, vai ser metade da altura. E assinalou aí a letra D. Cuidado que a velocidade ela depende ao quadrado, né? A energia é V ao quadrado. Isso H sobre 4. Beleza? Essa questão 78 tem um enunciado enorme, mas a resolução é super fácil. É muito simples. O telescópio espacial James Webb, lançado em dezembro de 2021, move-se nas proximidades de um ponto especial chamado Ponto de Lagrange, sobre o qual um objeto orbita o Sol com o mesmo período de translação que a Terra. Mesmo período de translação da Terra. O esquema a seguir, fora de escala, representa o Sol, a Terra e o telescópio Webb, com as respectivas massas e distâncias indicadas. A força resultante necessária para manter o objeto de massa m em órbita circular de raio r, com velocidade angular ômega, é mω²r, sendo Ft e Fw as intensidades das forças gravitacionais resultantes sobre a Terra e sobre o telescópio, respectivamente. Assinale a alternativa que descreve a razão, Fw por Ft. Gente, olha só, ele está falando que ele vai ter o mesmo período de translação. A velocidade angular ela é 2π dividido pelo período. O que significa dizer que se eu tenho o mesmo período, obviamente eu tenho a mesma velocidade angular. Então, se eu tenho Fw, era a razão, né? Fw é igual a mw, ômega ao quadrado, r, w. Estou usando a formulinha que ele deu aqui embaixo. Ó. M ômega ao quadrado r. Está ali, ó. É massa vezes aceleração centrípeta, na verdade, né? Resultante centrípeta.
Ft é igual Mt, o mesmo ômega, Rt. Se eu quero a razão, basta dividir uma expressão pela outra. E se eu dividir uma expressão pela outra, eu corto aquilo que é igual. Cortou o que é igual, o que que sobrou? MWRW sobre MTRT. MWRW, MTRT. Está aqui, ó. Letra C. Tranquilo? Suave, né? Qualquer dúvida, só deixar nos comentários aí. Vamos aí para a nossa última questão. O Slam Ball é um exercício funcional no qual o praticante eleva uma bola especial acima da cabeça e, após uma breve pausa, a atira no chão como mostra a figura. Considere uma pessoa de 1,70 m que eleva uma bola de 6 kg a uma altura de 40 centímetros acima da cabeça. Então, olha só, essa altura total, ela vai elevar a bola, vai ser a altura dela, 1,70 m, mais os 40 centímetros acima da cabeça. Vamos pôr aqui 0,4. 2,10 m. Beleza. Em seguida, a pessoa realiza sobre a bola um trabalho adicional de 10 calorias para arremessá-la. Se a colisão da bola com o solo for perfeitamente inelástica, a energia total dissipada na colisão será de, uma vez que ela lança a bola, nada mais dissipa a energia da bola. Então, a energia que a bola vai ter era a energia potencial que ela tinha quando ela estava em cima da cabeça, mais o trabalho que ela realiza, porque quando ela realiza trabalho para arremessar a bola, isso há uma transferência de energia para a bola. Ela vai ter agora uma energia potencial mais a cinética que veio desse trabalho realizado. Então, a energia potencial que a bola adquiriu só por estar aqui em cima, ó, nessa posição, vai ser a massa da bola, que é de 6 quilogramas, 6 quilogramas, o G que é 10 e a altura que é 2,1. Então, 10 vezes 2,1 dá 21, 21 vezes 6, 126 joules. Só que o gabarito está em calorias, né? Então vamos pegar isso aqui, ó, dá uma olhada lá que o Note Adote, ele manda adotar uma caloria 4,2 joules. Divido isso por 4,2 joules, eu tenho uma energia potencial 30 calorias. 30 calorias, legal. Então, a energia que vai ser dissipada no solo, quando essa bola bater, vai ser o trabalho que ela realizou para jogar essa bola, mais a energia potencial que ela já tinha lá em cima. Vai dissipar toda a energia da bola. Então, vai ser lá 10 calorias mais 30. E aqui, então, 40 calorias. E a resposta vai ficar aí, a alternativa B. Beleza, pessoal? Espero que tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe esse vídeo, curta aí, ative as notificações do sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu gravar um vídeo novo. Se você deseja ter uma mentoria VIP, um acompanhamento meu, um personal meu aí para você poder ir bem nas suas provas de segunda fase, é só entrar em contato pelo link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Beleza, galera? Se você não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, o mesmo nome do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!